Olá, que bom! Estamos na lição 3 já. O tempo passa muito rápido. Estamos em 2022. Um bom ano novo para você, se eu ainda não disse. Que Deus lhe abençoe grandemente. Nesta semana, a lição 3 vai falar sobre um tema muito importante de Hebreus, que é o Filho Prometido. O Filho é Jesus. Nessa semana nós vamos fazer uma análise da natureza deste Filho que é Jesus. Nós sabemos que ele era Deus e era homem. Mas há alguns textos de Hebreus que às vezes podem deixar alguma dúvida se não bem estudados, bem aplicados e bem esclarecidos dentro do contexto. Então, alguns dizem que Jesus seria menor do que Deus o Pai. Então eu coloquei essa uma pergunta. Seria Jesus menor do que Deus o Pai? Seria ele gerado ou criado por Deus? Tudo começa com aquele texto de Hebreus 1, que diz que tu és meu filho, Deus disse para Jesus, tu és meu filho, hoje te gerei. Então alguns dizem, olha, Jesus é um Deus criado, ele era um anjo, digamos um anjão, né, como eu chamo. E ele dali foi criar o mundo. Há muitas seitas e denominações que têm esse tipo de pensamento. Então, eu dividi a lição, para ficar mais fácil, em tópicos, como sempre fazemos. Né? O primeiro seria o Filho anunciado. Né? Jesus, o Filho de Deus, foi anunciado pelos profetas. Eles falaram da vinda do Filho de Deus para salvar o seu povo. Se você for para Números 24, até o Balaão falou disso, né? Que 24, 14 a 19, né? Jesus é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele inaugura o reino de Deus quando vem a esse mundo, libertando-nos do poder de Satanás. É aquilo que estudamos na semana passada, quando ele foi feito o rei desse mundo, porque o diabo se intitulava o rei, o príncipe desse mundo. E agora Jesus vem e, pelo seu ato de salvação na cruz do Calvário, ele conquista de volta o mundo que estava perdido nas mãos de Satanás. Né? Mateus 12, versos 28 a 30, deixa isso claro. Né? E Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, que nós já citamos aqui em outra lição, diz que nesses últimos dias Deus nos tem falado, os últimos dias são os dias da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, Deus nos tem falado nesses últimos dias pelo Filho, que é a expressa revelação de Deus. Ou seja, Jesus é igual a Deus, ele não é um Deus menor. E aí nós chegamos no tema dessa semana, que causa dúvidas, que causa discussão, que é a expressão o Filho gerado. Então, a palavra filho para alguns já soa como alguém menor, como derivado. E gerado, então, soa como alguém criado. Nenhuma coisa nem outra sobre Jesus. Filho quer dizer igual ao Pai. Ou seja, ele é da mesma natureza, ele é da mesma essência divina do que o Pai. Não é? Então, Hebreus 1,5, que é o texto que nós temos citado aqui, diz que Deus gerou Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Jesus não seria Deus pleno, porque foi criado ou gerado pelo Pai? Bom, primeiro nós temos que entender que o texto de Hebreus 1, verso 5, é uma citação. E é muito importante quando estudamos a Bíblia, quando um autor cita um texto, por exemplo, do Velho Testamento, nós temos que ir lá no Velho Testamento, saber qual é o contexto desse texto e depois voltar para ver qual foi a aplicação que o autor do Novo Testamento fez do texto do Velho Testamento. Hebreus 2,7 Hebreus 1,5, melhor dizendo, é uma citação do Salmo 2,7, que é o salmo da coroação de um rei. Né? Você sabe que o Salmo 1, que fala lá da roda dos escarnecedores, bem-aventurado o varão que anda no conselho do Senhor, este é um salmo que mostra dois caminhos ou dois destinos para o ser humano. E o Salmo 2 tem a ver com caminhos ou destinos para reis, para nações. E então, Salmo 2,7 está nesse contexto, onde na coroação do rei, né, se dizia assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O gerado aqui, portanto, é como rei, e não se refere a nascimento ou geração física. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios 4,15, o apóstolo Paulo, ele diz que ele gerou a igreja, gerou aqueles irmãos que estavam lá em Corinto. Ele literalmente gerou, ele literalmente criou
alguma coisa? Não, absolutamente. Ele está falando que ele os tornou cristãos pela pregação da palavra. Ou seja, gerado não quer dizer criado, nesse caso, nem nascido, nem nascimento. É gerado para uma função, é colocado numa função, é declarado numa função. Eis a questão. Então, Hebreus 1,5 está dizendo que Deus, entre aspas, gerou Jesus como rei, para cumprir a promessa feita a Davi de que sua descendência reinaria para sempre. Se você abrir a Bíblia agora e for para 2 Samuel 7, 12 a 14, vai ver que essa promessa foi feita a Davi, dizendo, olha, a sua geração ou a sua descendência, a sua casa real, ela vai continuar. E nós sabemos que ela não continuou, humanamente falando, mas ela continuou em Jesus, que é o verdadeiro herdeiro do reinado de Davi, do reinado davídico, né? Por isso que o próprio cego Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus aqui cumpre essa promessa. E nesse sentido é que ele foi gerado, para ser o rei no trono de Davi, que nesse caso é o trono eterno de Jesus. Jesus foi declarado também como filho dentro do plano da salvação. Ou seja, não há nenhum rebaixamento de Jesus. Absolutamente nenhum. É que, na sua humildade, ele humilhou-se. Filipenses 2, 5, 8 deixa isso claro. Ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele deixou de lado suas prerrogativas divinas por um espaço de tempo, e ele veio a esse mundo e encarnou-se. E, nesse sentido, ele é filho. Mas ele não perdeu a sua divindade. Tanto é que ele a retoma no final. Ok? Então, o texto de Hebreus também deixa claro uma coisa, que Jesus é igual ao Pai. Ele é Deus pleno. E por quê? Hebreus 1, verso 3, assim, que ele é o resplendor da glória. O que é a glória? A glória é a presença visível de Deus. Então diz que ele é o resplendor da glória de Deus. E ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ou seja, essencialmente, e aqui a palavra ser tem a ver com essência, essencialmente ele é Deus. Ele também é o Criador. O texto de Hebreus 1, verso 2 diz assim, por meio de quem ele fez o universo. Jesus foi o agente ativo na criação. É o que diz o texto de Hebreus, o que diz Colossenses também. Né? E Hebreus 1, verso 3, ele tem ainda uma outra prerrogativa. Ele é o sustentador do universo. Ou seja, ele tem características, qualificações de Deus. Portanto, ele não é um Deus menor. O contexto de tu és meu filho, hoje te gerei, tem a ver com Jesus sendo gerado para ser rei, para tomar o trono de Satanás aqui nesse mundo. Terminando, então, o tema dessa semana, eu faria como conclusão uma pergunta. Como Deus ainda nos fala nesses últimos dias? O texto de Hebreus diz que Deus nos falou pelo Filho. E ele continua falando pelo Filho, ele continua falando pela sua palavra, né? E a pergunta é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo muito significativa. Nós estamos, de fato, ouvindo a voz de Deus através da sua palavra? Ou nós estamos ouvindo a voz de videozinhos por aí, né, de áudiozinhos, de gente que manda mensagens supostamente bíblicas, supostamente espiritual, com interpretações esquisitas das profecias bíblicas, dos textos bíblicos? Quem é que nós estamos, de fato, ouvindo? Estamos ouvindo a voz de Deus ou estamos ouvindo a voz de meros homens? Que Deus nos abençoe para que ouçamos a sua voz. A gente termina por aqui, mas semana que vem tem mais, se Deus quiser. Eu aguardo você. Um abraço, dê o seu like aí, inscreva-se nesse canal, divulgue aos seus amigos. Esse é um trabalho voluntário de coração para o povo de Deus. Um abraço e até lá.